Para qualquer pessoa que queira realizar investimentos no mercado de capitais, no mercado financeiro, de modo geral, precisa entender minimamente um pouco, que seja, sobre economia e as suas mais variadas áreas, por exemplo, microeconomia, macroeconomia, economia política, história econômica do Brasil, economia internacional, economia industrial, coisas desse tipo. O mínimo, o básico, pelo menos aquilo que é de uma disciplina bastante conhecida em economia que se chama economia básica ou introdução à economia. E esses primeiros vídeos aqui no canal sobre investimentos, todos eles estão, de certa forma, trazendo vídeos introdutórios sobre economia. Então, eu já gravei por aqui, desde que eu comecei, já gravei o conceito do que seja intermediação financeira, do que seja escassez e rendimentos decrescentes, o conceito de curva de possibilidade de produção, que inclusive foi o assunto do vídeo passado. Vou deixar até lá no final, né? E hoje, então, vamos tratar sobre o quê? Formas de organização econômica. O livro texto base que eu estou utilizando é este aqui, Mercado Financeiro. Eu recomendo, inclusive, se você quer ter uma noção, assim como eu, sobre mercado financeiro juntamente com economia, então este livro aqui é super recomendado. Formas de organização econômica. Vamos lá. A economia volta-se essencialmente para a forma como seus vários agentes decidem sobre os recursos escassos, porque economia é isso, né? É a administração dos recursos escassos. O pensamento econômico básico elementar é de que todos os recursos, pelo menos, são escassos, eles não são infinitos. Ou seja, tudo tem um início e tem um fim. Esse é o princípio básico. Porque eu já vi muitos vídeos aqui na internet dizendo que a mentalidade, veja, eu sei que são coisas diferentes, mas dá para a gente aplicar, que a mentalidade de escassez é um motivo da não prosperidade. Olha, isso eu sinceramente defendo que não, né, cara? Você precisa ter uma mentalidade de escassez, ou seja, que as coisas não são infinitas, porque senão você sai torrando dinheiro à torta e à direita aí, como se não houvesse amanhã, o famoso carpe diem. Então, não é bem assim. Na economia é o contrário, é a administração dos recursos escassos. E isto se aplica também ao mercado financeiro e a investimentos. Se você tem recursos ilimitados, acho que nem faria sentido realizar aplicações, porque você já tem recursos ilimitados. Ou então, se partir de um pressuposto de que os seus investimentos serão ilimitados, os seus ganhos, enfim, tudo vale a pena, então perde um pouco o sentido da própria ideia de investimento, né? Então, tem que se partir do pressuposto de que tudo é escasso, todo recurso é escasso. A economia volta-se, eu acho que isso é meio óbvio até, né? A economia volta-se essencialmente para a forma como seus vários agentes decidem sobre os recursos escassos, visando produzir bens e serviços orientados ao atendimento dos objetivos de toda a sociedade. A base dos problemas econômicos é explicada pela comentada escassez de recursos, a qual é determinada pelas necessidades fortemente expansionistas de seus agentes de mercado. Crescimento populacional, evolução tecnológica, melhoria do padrão de vida, entre outros argumentos convincentes, justificam uma demanda continuamente crescente das diversas necessidades de consumo de bens e serviços em geral. É importante compreender na atualidade que essas necessidades ilimitadas, as necessidades são ilimitadas, os recursos são limitados. Em países ricos, sinalizam expansão maior em nível internacional, incentivando o processo de globalização em toda a economia. Basicamente, podem ser identificadas duas formas de organização econômica: a economia de mercado e a economia capitalista, com um modo de produção capitalista. Usando termos marxistas aqui, né, que eu não sou marxista, muito longe disso, mas o termo que ele utiliza lá é este, modo de produção capitalista, em que predomina a propriedade privada. E a economia centralizada, que é a economia socialista, em que as propriedades são transferidas ao Estado. Ou então a economia planejada também, né, que sou absolutamente contra, que não funciona em lugar nenhum. Porque assim, eu tendo a pensar que a gente tem que observar aquilo que funciona, né? Uma economia planejada não funciona. Eu acho que isso também é bem óbvio. Conceitualmente, o sistema capitalista trata o capital como de propriedade privada, sendo formado por consequência de uma livre negociação de bens e serviços dentro de regras estabelecidas pelo mercado. O sistema socialista, por seu lado, considera as propriedades como de controle direto do Estado, limitando o exercício da livre iniciativa empresarial em favor de um sistema centralizado de planificação.
As economias classificadas como de mercado podem ser avaliadas por meio de um sistema perfeitamente puro, o denominado laissez-faire, ou por um sistema misto em que se estabelece alguma interferência do governo. O sistema laissez-faire admite que o mercado tem total condição de solucionar os problemas básicos de uma economia, ou seja, o que, como e para quem produzir, que eu já tratei aqui no canal, inclusive, né, sobre essa ideia da escassez, né, e de rendimentos decrescentes também. O que, como e para quem produzir. Orientados por um mecanismo de livre formação dos preços. Os preços são livremente formados numa economia de mercado, né? Numa economia planificada, não. Os preços são determinados pelo governo, pelo ente centralizador. Uma economia baseada na concentração, uma economia baseada na concorrência de mercado não necessita de intervenção do Estado e é gerida eficazmente por uma mão invisível que promove o equilíbrio das forças de mercado. Ocorrendo, por exemplo, retração da demanda, excesso de oferta, as empresas serão conduzidas pela concorrência a diminuir seus preços de maneira a colocar seus estoques no mercado. Ao contrário, verificando-se uma escassez de oferta e excesso de demanda, os preços se ajustarão num patamar mais elevado de forma a restabelecer o equilíbrio do mercado. A concorrência perfeita, essência do laissez-faire, somente se verifica quando nenhum agente econômico for capaz de influenciar o funcionamento do mercado e de seus preços. Toda forma de monopólio ou oligopólio, por exemplo, é considerada distorção da economia, prejudicando o sistema de equilíbrio geral do mercado. Diversas críticas aos processos de alocação e distribuição de recursos presentes nas formas de organização econômica incentivaram uma atuação mais próxima ao mercado do setor público. Efetivamente, desde que Maynard Keynes, defendeu o intervencionismo moderado, intervencionismo estatal, moderado como um antídoto à crise econômica mundial de 1929 e 30, ficou proposta uma alternativa conhecida como sistema misto. Sistema misto, então, acho que é o keynesianismo, acho não, né? É o keynesianismo. Esse sistema prevê uma necessidade crescente, marcada talvez pela interdependência da ordem econômica mundial, de controle da atividade econômica por parte do Estado. Esse controle pode verificar-se por atuações mais diretas sobre os preços em geral, sobre juros, impostos e subsídios da economia, formação de estoques reguladores, políticas de gastos públicos, entre outros. Então aqui nós temos então o surgimento do quê? Da macroeconomia, com Maynard Keynes nesse período, ou seja, um sistema misto em que o Estado sim intervém moderadamente, na medida em que isso seja necessário. O sistema misto destaca-se pela utilização de conceitos e procedimentos da economia de mercado e de planificação central, embora com dosagens diferentes de um país para o outro. Possui, em outras palavras, elementos de controle governamental que se mesclam com elementos de um mercado de concorrência perfeita. A concorrência perfeita seria, como já diz a palavra, perfeita, o ideal, mas que não é alcançável em nenhum lugar do planeta, mas sim uma outra maneira de mercado, que não chega neste nível, que seria o ideal, Então, no vídeo de hoje, formas de organização econômica, em que o autor trouxe aqui a economia de mercado e a economia centralizada e também uma economia mista. Ou então, sistema misto, Eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre os preços e o mercado. No vídeo anterior eu tratei sobre o quê? Sobre curva de possibilidade de produção, vou deixar aqui no final. Lembrando, conceitos básicos de economia que podem ser úteis na tomada de decisão ou na sua vida como investidor, Entender isso tudo. Porque imagine o seguinte, imagine que você mora num país em que tem um sistema misto, como é o Brasil. Na verdade, todos os países do globo praticamente são assim. Tem outros que não, que são planificados, são economias planificadas mesmo. Outras buscam uma organização econômica de mercado, economia capitalista de fato um pouco mais aberta, como a dos Estados Unidos, mas ainda assim existe uma certa intervenção do governo. O fato é que o investidor ele precisa ter essa noção, Porque você está investindo no mercado de capitais que seja, ou no mercado financeiro, que a depender de como o governo intervém na economia de um país ou mesmo naquele mercado, isso pode impactar os seus investimentos. Então, por isso é importante entender isso, que sim, o sistema, a organização, as formas de organização econômica impactam nos investimentos. Fico por aqui, valeu!